Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Você que a partir de agora vai nos acompanhar com mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta. Esse programa que fala da palavra do Senhor, genuína e verdadeira. Nós não estamos aqui para falar de homem algum, mas sim da palavra de Deus. E a própria palavra diz que a palavra de Deus não foi escrita por vontade de homem algum, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi escrita pelos santos, os homens santos de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos acreditar nisso. O apóstolo Pedro escreve isso na sua carta universal, dizendo que primeiro nós precisamos saber disto ou isso, para que você venha crer que a palavra de Deus tem sustentação, poder, né? É o próprio Deus falando conosco, de maneira que quando nós acreditamos, nós somos salvos pela palavra. Nós somos amparados, guardados, ajudados, fortalecidos, né? Salvo no sentido tanto espiritual, que é o primeiro, e depois também materialmente falando, no sentido carne, no sentido de bênção na face da terra. Honra, é honrado por Deus e pelos homens também. A Bíblia diz isso aí muito claro. Então basta que eu tome posse disso. O Senhor Jesus, Ele só vai fazer na sua vida aquilo que você acredita, aquilo que você toma posse. Tem as promessas de Deus na Bíblia, tanto no material como no espiritual. Primeiro espiritual, claro, depois vem material. Então veja que no que você acredita, isso acontece. Até mesmo você vê que se você crê no diabo, você consegue fazer várias coisas aí. Você vê que os feiticeiros, eles conseguem fazer prodígios aí. Coisa que é espiritual, totalmente sobrenatural. Porque eles acreditam no mal, acreditam buscando, obedecendo os demônios, e ele orienta eles e eles fazem as coisas. Então, se eu acredito em Deus, não acontece? Agora não vá colocar aqui o teu dever como que seja um dever de Deus fazer. Deus, ele já fez tudo. Está tudo pronto, está aqui a sua palavra, está tudo. Basta que você busque nele. Não vá responsabilizar Deus pelos atos teus, por aquilo que você faz de errado, né? E deixar que Deus, ele vai te salvar. Estou falando das duas coisas, espiritual e material. Ele vai te salvar sem tu fazer nada. Não existe isso aí. É você que busca, é você que precisa. Pedir, dá-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-lhe-á. Se você não buscar, você não vai achar nunca. Você não acreditar. As coisas de Deus é crer, porque é uma palavra apenas escrita aqui, você lê, e você tem que acreditar nisso aí, que isso é verdade e vai se cumprir na sua vida. Acredite que o mundo espiritual é que domina você. Se você não crê em Deus e busca em Deus, na palavra de Deus, acreditando, pedindo misericórdia do Senhor, sempre o entendimento para tomar posse daquilo que está disponível para nós, né? Se você não crê nisso aí, você não buscar isso aí, você vai ser dominado pelo mal. Ainda que pareça que não, ainda que está tudo bem, mas a alma não vai bem. O filho de Davi, o rei Salomão, escreve isso em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 13. O ímpio não vai bem, ele será como a sombra. Então veja, não vai.
ele ainda que não faça nada de errado no sentido de ir preso, do vizinho acusar ele, ou mesmo a mulher, ou o marido, os filhos, homem bom, homem é legal. Mas mesmo assim é um ímpio, é uma pessoa que não busca Deus, que não faz o seu dever. Como diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 também. Diz que esse é o dever de todo homem, é buscar a Deus. É temer a Ele e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todos os homens. Então acredite aí que se você não fizer nada, você já está condenado, né? Então você tem que se mexer, você tem que pegar o caminho, dar o primeiro passo. E aonde é? Na palavra, acreditando no Senhor. Não tem como Deus trabalhar pelo homem se o homem não buscar nele, irmão. Entenda isso, pelo amor de Deus. Não é você jogar para o alto, se vira aí, Jesus, se vira comigo, faz aí, não. É você buscar, Senhor, eu preciso, eu quero entender isso. Tem esses doidos aí que falam aí de ti, isso é verdade, eu preciso saber. Aí você se torna um doido também, igual nós. É isso aí. Então a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, disse o apóstolo Paulo. Todo aquele que acredita, ele crê no poder da palavra. É o poder de Deus e não é loucura. Aí ele fala também, isso aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, mas no capítulo 2, versículo 14, ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e nem pode entendê-las porque elas se descendem espiritualmente. Mas no próximo versículo 15 ele diz, mas quem é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então veja, é assim, eu preciso, aí ele fala nesse capítulo dizendo que faça-se louco para ser sábio. Então sábio é aquele que teme a Deus, aquele que treme diante da sua palavra, acredita que isso se cumpre na sua vida, seja promessas boas ou promessa de condenação, que não é para condenar. Pelo contrário, por isso que avisa, a palavra de Deus é verdade. Porque avisa que você, fazendo errado, vai ser condenado. Então, se Deus fosse ruim, não avisava. Como o diabo não avisa, pelo contrário, ele engana, ele tapeia. Ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus, ele é luz, esclarece, mostra os defeitos, mostra o caminho certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então veja aí que a responsabilidade está em mim e em você de buscar em Deus, né? Mas tem que buscar, tem que se esforçar. O feiticeiro, ele não consegue fazer nada de feitiçaria no sentido de trabalho, do diabo usar, prejudicar as pessoas e fazer prodígio que parece até ser Deus, né? Se ele não buscar também. Então ele tem que buscar, ele tem que jejuar, ele tem que fazer lá os trabalhos lá que não é como os trabalhos de Deus. O trabalho de Deus é com decência, com ordem, com zelo. Deus, ele zela da sua criatura. Pois nós somos criatura de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então ele zela por essa imagem e que você cada dia se torne mais semelhante, mais parecido com Deus. Então ele tem esse zelo, essa responsabilidade com você, e não vai exigir coisa que vai descaracterizar exatamente essa imagem e semelhança. Mas quando o diabo, ele quer descaracterizar, ele quer envergonhar, ele quer tirar essa imagem, essa semelhança para que você não fique parecido com Deus, você seja um irresponsável, você não tenha o caráter de Deus. Descaracterizar, tirar o caráter. Então, tornar a imagem de Deus descaracterizada, é isso aí. Mas saiba, Deus é zeloso por você. Ele quer que você se encaixe na sua palavra.
E isso, irmão, quando a gente fala isso, não é como encaixar uma conexão na outra. Ficou. Ou seja, está perfeito já. Não, você vai se encaixando nisso aí. Né? E você vai crescendo até chegar à perfeição de um varão em Cristo. Então você vai aprendendo isso aí. É o nascer de novo. Você nasce e vai crescendo e vai aprendendo a andar com Cristo. E Deus vai te ensinando. O Espírito de Deus é contigo. Acredite assim, irmão. Mas não pense de maneira nenhuma que você tem Deus sem buscar. Sem acreditar. Primeiro tem que crer. O crer é pelo ouvir, ou seja, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você vai. Sabe aquela coisa? É um caminho. Então o caminho está dizendo que não é um lugar fixo, um lugar parado. Um lugar que ali você fica e não sai dali. Não, é uma caminhada. Quando a gente fala disso, a gente fala de carreira, que é também falado na Bíblia, né, que o escritor aos Hebreus diz, nós correr a carreira com paciência. Essa carreira que está proposta para nós, que é o caminho do céu. Então Jesus disse, eu sou o caminho, então você vai correndo nesse caminho. Então veja que quando você fala de carreira, você fala numa carreira de um piloto de Fórmula 1, de um piloto de avião, é uma carreira de um médico, de um advogado. Então uma carreira, porque você vai ali correndo naquele caminho, naquela profissão. Da mesma forma é para o céu. Então uma carreira. Então você vai, cada dia você tem mais experiência, se é que quer, porque nós podemos muito bem rejeitar tudo isso e nem dar nem o primeiro passo. Mas se você quiser, o Senhor Jesus diz que está na porta, batendo e falando. Quem ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra na sua vida. Então entenda isso, entra na sua casa. Contigo sei e você com ele. Ou seja, vão comer juntos. A palavra de Deus está em ti, irmão. O pão da vida. Então nós vamos aqui para a palavra do Senhor, que nós encontramos aqui em Esdras. Capítulo 8 e o versículo 22 e o 23 também. Mas olha o que diz aqui. Porque me envergonhei de pedir ao rei o exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que deixam. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Deu de entender aqui, irmão? Bacaninha, direitinho? Nós vamos explicar aqui. Neemias, quando saiu dali, em direção a Jerusalém, da onde? Babilônia. Dali do cativeiro. Neemias não, aqui é Esdras, né? Neemias também saiu outra hora, mas é Esdras. Nós estamos falando aqui de Esdras, né? Então, ele saiu, é Esdras, né? A palavra certa aqui. Então, veja aí. Saiu do cativeiro levando quem quisesse com ele. O rei deu ordem para ir quem quisesse com ele, dos judeus que fosse. E ele pegou muita gente. Mas ele, quando se acamparam em um certo lugar, ele temeram os inimigos no caminho. Por quê? Eles iam levando muito ouro, pois o rei liberou todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha levado ao cativeiro, para a Babilônia. Liberou e deu muito ouro e prata para eles,
para que eles levassem para construir o templo, para construir toda Jerusalém. E ele temeu quando se acampou, mas ele, olha o que ele diz: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo no caminho. A gente que prega o evangelho, prega o poder de Deus, irmão, o poder da palavra, que o nosso Deus pode todas as coisas. Todo o poder está com ele. Nós nos envergonhamos mesmo de pedir ajuda ao natural, ao homem qualquer, para nos ajudar. Confiar em homem, em si mesmo, nos outros, no vizinho, no papai, na mamãe, no remédio. Eu preciso, em primeiro lugar, é claro que Deus ele usa os homens, ele usa médico, ele usa remédio, ele permite você passar por essas coisas, mas nós precisamos confiar, em primeiro lugar, em Deus. Buscar nele, mas buscar. Você vê aqui que ele disse que ficou com vergonha de falar para o rei, pedindo o exército para dar proteção a eles, os cavaleiros ali. Porque ele tinha dito, eles tinham falado que aqui para defender dos inimigos no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Então, Deus é conosco, ele nos defende. Ele já tinha dito para o rei. Se ele chegasse com o rei lá e começasse a dizer: Senhor, nos guarda aí, leva aí bota um exército para nos proteger, nos levar a Jerusalém com todo esse ouro, essas coisas, pode tomarem de nós. Cadê o Deus de vocês? Então Deus, irmão, ele dá a vitória quando você acredita, quando você deposita agora, quando busca ele por bem, né? Entenda, por bem. Eles iam levando essa prata e ouro para fazer motel, para fazer guerra contra os outros, matar inocente ou gente mesmo que fazer injustiça. Não. Eles iam levando a prata, o ouro, tudo aquilo lá, aquele povo, para fazer uma restauração em Judá, em Jerusalém. Na casa do Senhor, tomar de volta ali todo aquele trabalho do Senhor em Jerusalém. Começar a caminhar, a adorar a Deus. Então era por bem. Ele pediu tudo isso por bem. Ele falou que Deus era com eles, Deus tinha poder, a sua mão era a favor daqueles que buscam ele. E ele ficou envergonhado, mas chega naquele momento que todo homem passa por isso, de ficar meio temente, de caminhar e assim ser assaltado no caminho. Mas o que eles fizeram? Fizeram a coisa certa, que é o que nós devemos fazer. Que ele diz aqui, nesse versículo, primeiro ele diz: a mão do Senhor, nosso Deus, é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira é sobre todos os que deixam. Está entendendo? Se separa, não quer, ou busca e recua. Quando nós olhamos em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz isso: o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então veja, eu preciso acreditar. Eu preciso crer que o Senhor Jesus, ele está comigo quando eu estou acreditando. Quando olhamos em Hebreus capítulo 12, né? Diz que sem fé é impossível agradar-lhe.
né, o capítulo 11. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É recompensador daqueles que buscam, daqueles que acreditam. Eu não tenho como Deus ser comigo se eu busco Ele e faço as coisas erradas. Você vê aqui que ele diz que aqueles que buscam para o bem. Agora, se eu busco a Deus e eu sou a favor do mal, porque tem gente que não presta atenção às coisas, porque o vizinho dele é vizinho. Ah, meu vizinho, ele faz o mal, concordo com ele. Não existe isso. Meu pai faz o mal, concordo com ele. Não pode, irmão. Mal é mal e bem é bem. Certo é certo. Errado é errado, pode vir de quem vir. Então, com Deus não tem esse negócio de dizer, não, mas é o pai dele, ele está até certo em concordar com ele. Não existe isso aí. Então, eu tenho o direito, a obrigação de defender o reino do céu, o caráter de Deus, a justiça de Deus. Isso é pregar o evangelho, e de pregar o evangelho a toda criatura. Pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, pode ser quem for, para mim mesmo. Eu preciso dizer, é assim e acabou. A palavra diz que é e pronto, irmão. Eu não posso mudar de ideia. Então, eu estou fazendo a coisa certa. Então, Deus é comigo. Se Deus não resolver o problema, irmão, quem é que vai resolver? Diga para mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem uma palavra que eu sempre digo, que Jó falou no capítulo 23, parece que é o versículo 12, que ele diz, mas se ele é contra alguém, quem então o defenderá? Aí essa mesma palavra, parecida com isso aí, disse o Eli, aquele sacerdote Eli, para os seus filhos. Se o homem pecando contra o homem, os homens julgam. Mas pecando o homem contra Deus, quem o defenderá? Quem? Irmão, ele disse isso para os meninos. Quem vai defender? Se eu pequei, foi contra Deus. Qual é o homem que vai me defender? Quem é que vai me defender? Porque o diabo não defende. Que é depois de Deus vem o diabo, em poder espiritual para conduzir tudo. Depois de Deus. E o diabo veio, se não matar, roubar e destruir, ele fica alegre se tu desobedecer a Deus. Foi aquele para ele te meter o cacete na cabeça. Para ele te envergonhar. Então entenda aqui. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que buscam, que a buscam. Busca Ele. Então eu tenho que buscar. Se eu não buscar, eu não tenho Deus. Eu não tenho o Senhor Jesus se não buscar. E eu preciso crer que a palavra de Deus é que tem o poder. Quando um homem prega a palavra de Deus, tem que ter líder espiritual. Eu preciso ter um líder para me conduzir, porque isso está na Bíblia. Isso é ordem de Deus. Nós temos nossos líderes, nossos pastores, profetas, evangelistas, doutores, apóstolos. É esses homens aí para conduzir nós. Ora, mesmo eles têm lá seus líderes. Como é que eu vou viver se eu não estou debaixo de um jugo? Não existe isso. Eu preciso estar debaixo de uma autoridade. E ser, se possível, autoridade também, no sentido de que
Eu estou debaixo da autoridade e a autoridade sobre outros, ensinando os outros, conduzindo os outros. Então veja aqui o que ele que disse aqui. A sua força e a sua ira é sobre todos os que deixam ele. Está entendendo aqui, irmão? Aí ele diz aqui no versículo 23, aqui, Esdras, né? Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Jejuamos, e pedimos isso aí, a defesa, o livramento na caminhada. Agora fizeram certo, se não faz assim. Aí quando você vê em 2 Crônicas 7, né, que isso aí a gente já fala toda hora, quase todo o programa, mas é preciso, e principalmente nesses dias, irmão, a coisa está terrível. Né? Precisamos buscar em Deus. Aí às vezes, não, Deus sabe, essa pandemia, esse vírus, aí Deus vai acabar com isso aí. Mas não é assim dizer, é buscar nele, rapaz. Os feiticeiros estão fazendo feitiçaria aí, para que isso se arrebente, principalmente com a igreja, envergonhe a igreja. E é isso aí, irmão. Até culpando a igreja. Jogando a culpa da morte na igreja. Mas nós precisamos reagir como igreja de Cristo, como cristão, como aquele que busca o Senhor, que confia no Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma nos acomodar. Eu confio nos homens, no governador, no presidente, no vizinho, no delegado, no juiz, não sei em quem. Não! Confia em Deus, irmão. Busca. Porque Ele nos dá a vitória, se buscar. De todo o coração, para o bem. Porque tem gente que busca para se dar bem. Tem gente que busca em Deus, mas a intenção é outra. É ele fazer o que quer. Não é ser um crente verdadeiro, salvo em Jesus Cristo, defendendo o reino do céu, a palavra de Deus. Entenda isso aí. Tem gente que busca a Deus para isso. Aí não vai achar, não tem. Às vezes até o diabo usa ele ali, que ele fica até confundido pensando que é Deus. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, e o versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, fala de espírito, alma e também do corpo. Mas ele diz no fim do versículo, a parte B já, ele diz que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Intenção. Então tem gente que os pensamentos dele até ele engana ele mesmo, pensando que vai fazer o bem, mas está pedindo para o mal. A intenção é mal. A intenção é um coração faccioso. Está entendendo aqui, irmão? Quem vai agir na vida dele, quem é? O diabo. E não Deus. Não adianta, irmão. Eu não posso enganar a mim mesmo. Eu tenho que ser claro com Deus. Eu preciso ser transformado. Jesus me transforma. Eu sou ruim. Eu tenho que reconhecer isso aqui. Que eu sou ruim e que preciso ser conduzido pela palavra de Deus, ser conduzido pelo Espírito de Deus para me tornar, fazer obras boas. Eu vou já mostrar isso aqui na palavra. Mas veja aqui o que diz aqui, que todo mundo sabe essa passagem aqui. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar
e orar, buscar a minha face, e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja que eu preciso buscar de uma forma, até a maneira de buscar a Deus. Não adianta você ficar, Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Não adianta. Porque isso aí tu está dizendo uma coisa que tu não está tendo um compromisso nenhum. A oração é compromissora. Ou seja, comprometedora. Eu preciso me comprometer com Deus através da minha oração. Tanto pedindo como eu me comprometendo com Deus. Prometendo a Deus. Fazendo um sacrifício, um compromisso com Deus, uma aliança. É, assim que é. E eu pagar ao Altíssimo seus votos. Que é exatamente os meus votos, que fala ali no Salmo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo o teu voto. Ou seja, eu preciso dizer nas minhas orações e esses pensamentos meus seja com boa intenção. Porque Ele sabe a intenção. Será que eu estou orando num momento difícil, mas a intenção minha é depois de passar pelo difícil, Deus passa a mão, arruma, me dá a vitória e eu caio no mundo outra vez? Eu vou desobedecer a Deus? Entenda, irmão, quando o homem desobedece a palavra, ele está obedecendo ao diabo, ou ao mundo, coisa que não agrada a Deus, é o inimigo dele, o único que se fez inimigo de Deus. Aí sabe aquela coisa que você ajuda uma pessoa a vida inteira, e quando ele escapa de ti, você está numa boa, você deixa ele numa boa, dá as coisas, dinheiro, aí ele vai falar de ti lá no inimigo, ele vai fazer alguma coisa contrária a você, junto com o teu inimigo. É isso aí. Então entenda isso. Você desagrada a Deus quando você busca alguma coisa que a Bíblia condena. Compreenda isso aqui. Então por isso, eles jejuaram, fizeram direitinho, como o Senhor exige, buscar, se esforçar, jejuaram, né? E pediram isso. Ou seja, nós jejuamos, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Moveu-se pelas nossas orações, moveu-se o poder de Deus a favor deles. E Ele separou pessoas ali, entregou o ouro, a prata, na mão deles, e eles foram a Jerusalém, ninguém mexeu. É isso aí, pois a tua vitória está na tua mão, é você que tem que buscar, irmão. É você que tem que acreditar que o Senhor Jesus é galardoador daqueles que buscam, da vitória, né? Aquele que busca Ele, né? Então veja aqui, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14 a seguir aqui, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tenhas aprendido. Então tem que saber. Eu preciso aprender com homens que pregam a palavra de Deus. Eu preciso aprender a palavra. Não é coisa de homem, é a palavra de Deus, que sai da boca dos homens, que ensina, que mostra com a sua vida também, né, como devemos nos comportar, né? E eu também buscando na palavra esse aprendizado, confirmando na palavra. Então entenda aqui, é o versículo 15, olha o que diz aqui: e que desde a tua meninice, ou sua mocidade, menino, no tempo que era menino, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio
para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Pela fé que há na palavra, na busca do Senhor. Quando eu tenho fé, eu busco. É impossível agradar sem fé. É impossível se aproximar de Deus. É impossível buscar a Deus sem fé. Porque você vai pensar que isso não vai valer nada. O que adianta essa palavra aqui? No natural, o que esse abestado está falando? Está servindo de coisa nenhuma. Mas no mundo espiritual tem um poder muito grande quando você absorve isso aí. Quando você acredita. Quando você se empenha. Quando você tem prazer nas coisas de Deus. Então, abre a tua mente. É uma luz que se abre. Um caminho que se abre, que você diz, poxa, há muito tempo eu deveria ter entrado por esse caminho. É isso aí. Aí ele diz no versículo 16: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, em coisa justa, direita, certa, por bem. É isso aí, né? Aí ele diz no versículo 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer dizer, eu só vou ter instrução para boa obra se eu for na palavra de Deus. Se eu passar pela peneira, pelo crivo, pelo filtro da palavra, eu vou pensar que está tudo bem, porque no sentido de criatura, você não é de Deus, é apenas uma criatura. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é filho? Filho é quem não aceita a pregação. Então o poder de Deus se aproxima de você, te defende. Você vê que foi lido lá em Esdras, né? Dizendo que a força e a ira do Senhor é contra aqueles que rejeitam, que se afastam desse poder. Em vez dele buscar a Deus, ele recua ou é até contra as coisas de Deus. E ser contra Deus não é contra o nome. Eu não acredito em Deus, eu sou contra. Não é isso não. É ser contra a sua palavra, não aceitar a correção da parte do Senhor. É isso aí. A palavra de Deus se torna para ti uma coisa banal. Não, está dizendo aí, isso é um homem que escreveu besteira. Isso não serve de nada. É isso aí. Pois a palavra de Deus corrige, ela é proveitosa. Está dizendo aqui, toda escritura divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Aí diz no 17, né? Para que todo homem de Deus, né? Para que o homem de Deus, é assim que está, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tem a instrução. Então aí quando eu vou pela palavra, então eu estou certo, eu tenho garantia de que estou certo. Ainda que pelo natural pareça até nem estar. Mas Deus é comigo, vai dar certo tudo. Foi o caso de Esdras, quando ele buscou, não é que ele viu o caminho, já tudo, não, ele tentou no caminho, não, eu tenho certeza que Deus está conosco. Aqui ladrão não vai me ver, não vai tocar em mim, porque o Deus está comigo. Ele aprovou, ele recebeu o nosso jejum, nossa oração. É isso aí, a mão do Senhor foi sobre eles. É isso aí. Aí se eu acreditar, ela não é hoje. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu preciso me apoiar nisso, me estruturar nisso, né?
me fundamentar a minha vida, a minha fé, a minha esperança nisso, rapaz. Que é isso? Eu não posso de maneira nenhuma achar que o Senhor Jesus não vai fazer isso aí, né? E você vê aqui, quando Paulo escreve aqui, a segunda carta a Timóteo, a mesma carta que estamos aqui, capítulo 2, e o versículo, eu vou ler aqui do versículo primeiro, só para você ver aqui o tratamento de Paulo a Timóteo, né? Como é que ele trata aqui, dizendo, aconselhando ele a se manter seguro na palavra, né? Ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há, nesse amor. Graça é um favor imerecido para com o homem. Quando nós não merecemos, mas o Senhor, pela tua busca, o teu esforço, Ele te abraça com esse amor, de maneira que ninguém toca em ti. Vai dar certo, né? Vai dar tudo certo. Então, tu, pois, meu filho, esforça-te, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Eu acabei de falar agora há pouco, precisamos ter um líder espiritual. Confia a homens que também, né? Homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar os outros. Então veja aqui. Aí ele diz aqui no versículo 3: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Então tem que defender Cristo, irmão. Não é que Jesus está precisando de ajuda, é eu que preciso. O corpo de Cristo que precisa. O reino do céu na terra que precisa de defesa. Quem é que vai defender? Quem é do reino? É um exército, é um corpo. É aí uma congregação, é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que está tudo junto para defender. Se defenderem como um bom soldado de Cristo. Aí ele diz no versículo 4: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ninguém se embaraça. Ninguém que milita se embaraça. Se você é um militante do Senhor Jesus, do Evangelho, você é um defensor do reino, está no exército do Senhor, você não vai se embaraçar com o negócio dessa vida, né? E os negócios dessa vida, veja que não é coisa assim ruim às vezes. Às vezes é coisa boa para a carne, mas te desvia da obra de Deus, te desvia da palavra de Deus, da correção do Senhor, do ensinamento, da militância do reino, te arranca de lá. Então ninguém se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Não é para guerrear. Se é guerra, então tem que lutar, irmão. Eu preciso partir para cima. Eu não posso aceitar o cara tá falando mal da igreja, dizendo que a igreja não presta para nada, e eu calado. Eu preciso falar. Quando veio o apóstolo Paulo aqui, tinha muitos que perseguiam ele, mas ele falava, escreveu aqui nas cartas contra essas pessoas. Claro, desfazendo o que, porque eles desfaziam o que Paulo pregava, que era correto, que era certo. É o que fizeram com Jesus, tentavam desfazer o que Jesus fazia.
E aí até chegaram a matar. O apóstolo Paulo também. Mas ele pregou. Quem acreditou nele se salvou. Quem seguiu esses malucos que era contra, se ferrou. Então veja aí, hoje é a mesma coisa. Versículo 5. E se alguém também milita, né? Não é coroado se não militar legitimamente. Aquele que milita não é coroado se não militar legitimamente, seja com o bem. É o caso que foi falado lá em Esdras. Aquele que o busca para o bem. Que Deus ele não vai deixar ser levado, ser usado para o mal. Ser usado para cuidar de cachorro. Cuidar de pessoa na terra, carnalmente falando. Não, é para cuidar de alma em primeiro lugar. Depois vem a carne. Você pode olhar a Bíblia todinha assim. Em primeiro lugar, pecado. Limpar o pecado, salvar a alma. Depois o resto, o próprio Jesus diz, chegando no céu caolho, tá bom. Porque lá chega perfeito, fica perfeito. Chegar coxo, sem perna, chegando no céu tá bom. Agora pior é ir pro inferno perfeitinho. O próprio Jesus que falou. Então veja aqui o versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Se eu trabalho no reino, pois eu gozo dos frutos do reino. Eu gozo do poder de Deus a meu favor. Sabe o que é, irmão? Tão bom quando você ora a Deus e você é ouvido por Deus. Sabe aquela coisa de você oferecer sacrifício a Deus? Aí você entra no santuário. Vamos falar aqui do tabernáculo, que era no Velho Testamento. Você entra no santuário, né? No lugar santo, aonde o sacerdote entrava. E aí ali você tem a luz da Bíblia. O candelabro que alumia os pães da proposição. Ou seja, você lê a Bíblia e você entende. O pão da vida, você se alimenta. Aí você tem com quê? Você tem incenso suave para oferecer ao Senhor. Ou seja, as palavras que saem da tua boca, Deus ouve. Como incenso suave, como cheiro suave de Cristo, que é o mediador, o altar do incenso. Então você, irmão, tudo que você fala, Deus ouve. A coisa melhor que existe no mundo é você obedecer a Deus. Porque quando você fala, você não vai pedir coisa por mal, você vai pedir por bem. E as pessoas te tratam mal porque tu pede por bem dela. Hoje mesmo aconteceu isso comigo, de eu dizer umas coisas para umas pessoas por bem. Para tentar tirar ela, arrancar do mal. Mas elas entenderam que eu estava criticando elas, atrapalhando elas, querendo mudar elas. Vocês se revoltaram. Então é assim. Jeremias pregou 40 anos para Israel. E ninguém aceitou as palavras. Mas as palavras que ele pregou, não caiu uma por terra, todas se cumpriu. Então é bom quando você tem Deus. Aí você ora a Deus e Deus faz as coisas, irmão. Ou seja, você está encaixado na vontade de Deus. Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. João 15, 7. É a coisa melhor que existe no mundo. É você orar a Deus e se cumprir as palavras. Ou você profetizar, você orar por uma pessoa, Deus curar. Aí isso é o mundo espiritual. Vamos falar aqui para ficar mais entendido. O mundo dos crentes, o mundo evangélico. O mundo de Deus, o reino de Deus na terra. Ele vê que Jesus disse, ide
disse aos 12, depois aos 70, curar e porão as mãos sobre os enfermos, curarão, levanta os paralíticos, expulsando as enfermidades e dando vida, ressuscitando os mortos e pregando o reino do céu. Essa é a nossa missão. Aí nós pregamos o reino e Deus nos usa assim. Mas é um mundo que não vai aparecer nas mídias, né? Como? Porque a mídia aparece o pecado, a desgraça da humanidade. E isso para dar ênfase, para que isso se multiplique. Mas as coisas de Deus jamais aparecem na mídia para dar sustentação, para salvação de pessoas. E por isso as pessoas se revoltam, dizendo que estamos loucos, dizendo que tudo é conversa fiada. Aqueles que fazem o bem chamam de ladrão. Aqueles que as pessoas ajudam com o seu dinheiro, que não tem nada a ver com a vida dos outros, ninguém está tomando dinheiro dos outros e nem está. Aí as pessoas falam mal, dizendo que a gente é tolo de estar dando dinheiro para ladrão. E essa pessoa que eles chamam de ladrão investe no reino do céu na terra. E a maior das obras da face da terra na sociedade, o maior trabalho social da face da terra é a igreja que faz. Acredite nisso. Se não fosse Deus, irmãos, não fosse os crentes buscando, muitas vezes uma cidade inteira, até mesmo a nação, ela é abençoada por um homem só, um justo só. Você vê que Sodoma e Gomorra, Jesus falou para Abraão. O próprio Deus disse para ele, se tivesse 10 justos, tivesse um justo lá, ele não tocava fogo, não. Então veja que um justo, ele faz uma diferença no lugar. Então por isso que é bom buscar a Deus. Porque Deus, ele dá livramento, ele vai ajudando, lutando com você para convencer você a se converter a Ele, a buscar Ele, se humilhar, orar, buscar sua face, se arrepender dos maus caminhos, aí Ele ouve tua oração. Se não for, você vê que ouviu a de Esdras, né? E ele ficou com vergonha do rei, estava certo ele, eu também me envergonho de dizer que uma pandemia dessa aqui é o homem que vai cuidar. Eu fico com vergonha de pedir ajuda aos homens. Eu digo, Deus, não deixa não, porque eu tenho vergonha. Porque eu acredito no poder de Deus. Eu creio. E por isso eu não abro mão disso aí. Mas não abro mesmo do poder de Deus. Eu sei que Ele faz, porque tudo está nas suas mãos. Não tem como eu morrer antes de Deus querer se eu estou fazendo a vontade de Deus. Não existe isso. O homem de Deus, mulher de Deus, pessoa de Deus só morre no dia que Deus quer. Agora, aquele que se diz ser que não é, aí está na mão do inimigo, ele mata no dia que quer. Porque a Bíblia diz isso. A força e a ira de Deus é contra aqueles que se afastam. Está aqui dizendo aqui, está claro, né? Esse versículo, no versículo, aqui que eu li, versículo 22 de Esdras 8, né? Daquele que o deixam. Deixa, se afastou de Deus. Não busca a Deus. Em vez de buscar, ele deixa de buscar. Então, a força e a ira é contra esse povo. Né? Então, veja, busque no Senhor, acredite na sua palavra e Deus é contigo. Com certeza, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Santo e maravilhoso Deus,
Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade, meu Senhor, que o Senhor tem dado a mim e essas pessoas que nos assistem. Abençoa eles. Ajuda, Pai, fortalecendo. Através da tua palavra, eles venham a crer que o Senhor existe, que é galardoador daqueles que buscam. Meu Deus, ajuda, Senhor, dando fé. O Senhor é o autor e consumador da fé. Abençoa, meu Deus, fortalecendo, dando entendimento, sabedoria, para eles se apegarem na tua palavra e assim vencer o mal. Deus, ser com eles em tudo. Nós repreendemos como ministro da tua palavra todo o poder maligno, tudo aquilo que tem amarrado a vida dessa pessoa, atrapalhado, de forma que a pessoa não está entendendo, não está compreendendo. Que seja repreendido esse mal. No nome do Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.